Esse cliente corre um sério risco ao não fazer essa estratégia para o seu planejamento financeiro. Você vai entender ao final do vídeo. Meu nome é Vitor, sou especialista em investimentos e planejador financeiro. Eu sou autor do canal Meus Juros Compostos, um canal onde você aprende a tomar melhores decisões financeiras. O vídeo de hoje é mais um vídeo da série Estudos de Caso. Nessa série, a gente analisa casos que vieram para uma consultoria individual comigo e eu faço aqui esses casos se tornarem públicos, obviamente não colocando o nome da pessoa, mas para que vocês aqui que estão vendo deem opiniões e entendam o racional por trás da recomendação de um investimento ou de qualquer outra estratégia de planejamento financeiro. O caso de hoje é de um cliente que chegou até a consultoria e que tinha um contexto de vida muito específico. Ele é professor de música, tem 46 anos, tem 3 filhos e hoje a renda dele gira em torno de R$10.000 mensais. Ele consegue poupar em torno de R$500 por mês e tem um objetivo que muitos têm, acredito que você que está vendo também tem, eu também tenho, que é o de atingir a independência financeira até os 60 anos e não depender mais das aulas de violão, de piano, enfim, que ele dá na escola em que ele é sócio. A partir desse momento, a gente começa a criar na cabeça qual é a estratégia necessária para atingir esse objetivo. E a estratégia, muitas vezes, ela é feita de forma errada porque a gente acredita que ela deve começar com a escolha do produto. Sendo que nesse momento, a escolha do produto que ele fez em específico foi a pior possível. Ele acreditou que a poupança seria a melhor estratégia para poder atingir a sua independência financeira. Muitas vezes por falta de conhecimento, por falta de leitura ou por falta de tato com o mundo dos investimentos, as pessoas acabam tomando decisões muitas vezes baseadas em cultura. Por exemplo, a poupança eu vejo como um aspecto muito cultural, é passada de pai para filho. Ou também por medo. A poupança é um produto financeiro que, na minha opinião, é consequência de uma certa inércia que as pessoas têm de investir o dinheiro de forma mais diversificada. Só que o problema todo não está aí. O problema todo está em não entender qual é o caminho necessário para atingir a independência financeira. Percebe que o caminho necessário não é falar que você vai investir em ações, ou que você vai fazer uma previdência privada, ou que você vai investir no exterior. Isso é o veículo, isso é a ferramenta. O caminho é te falar o quanto você precisa poupar para que você consiga, nessa data em que você deseja, se aposentar com o valor necessário para isso. No caso dele, ele tem 46 anos, como eu falei, quer se aposentar aos 60, e aqui eu coloquei uma projeção para vocês entenderem daqui a pouquinho qual é o valor para ele chegar a R$1 milhão. De novo, entendam que o problema reside no fato de que ele não sabe o quanto ele precisa guardar para poder chegar nesse objetivo do tão sonhado primeiro milhão. O grande vilão disso tudo é a falta do planejamento financeiro, a falta do entendimento dos benefícios que o planejamento financeiro tem na vida do ser humano. Infelizmente, a gente está muito focado em falar sobre investimentos, em falar sobre produtos, em como receber dividendos e todas as outras falácias do mercado. Isso é positivo, porém não funciona para todo mundo. Tem gente que precisa entender, na verdade nem tem gente, todo mundo precisa entender que o planejamento financeiro ele antecede a alocação de investimentos. Tanto é que nesse canal você vê vídeos não só de alocação de investimentos, como também de planejamento financeiro, como o vídeo de hoje, como o nosso estudo de caso falado aqui. Através de uma indicação de um outro cliente, esse investidor chegou até mim e inicialmente queria saber como ele começa um plano financeiro. Na nossa conversa de aproximadamente 60 minutos, 1 hora, ele entendeu através de vários tópicos e várias perguntas que eu fui desenhando junto com ele, que ele estava exposto não só à questão do seu investimento na poupança, mas também a outros sérios riscos do seu planejamento financeiro. Nós sentamos, revisamos várias áreas da vida dele e do planejamento e chegamos em algumas conclusões que eu vou mostrar para vocês agora qual foi o método, qual foi o fluxograma que eu criei. E detalhe, você pode fazer isso para a sua vida financeira e chegar a uma conclusão se você está ou não fora dos padrões que seriam necessários para ter um bom planejamento financeiro. Eu comecei a conversa explicando para ele que o planejamento financeiro é resultado de priorização. Para muitas pessoas, o planejamento financeiro ideal está longe de ser atingido. Mas por que é importante entender os pilares de um bom planejamento financeiro? Porque a partir disso, você consegue priorizar, de acordo com o seu contexto de vida, o que mais faz sentido para você. E continuando nesse aspecto, eu expliquei para ele quais são os 3 pilares que, na minha visão como planejador financeiro e especialista de investimentos, tornam um planejamento financeiro eficaz. A gente tem basicamente 3 pilares aí muito básicos que formam um bom planejamento financeiro. Primeiro, a gente tem estratégias de baixo impacto. Num segundo momento, a gente tem planejamento financeiro orientado a objetivos. E num terceiro momento, a gente tem estratégias de alto impacto. Então, para que você tenha um bom planejamento financeiro, não é difícil, é muito fácil. Com poucas estratégias você consegue investir melhor do que muita gente e ter uma carteira aí, um planejamento financeiro que muitos ultra ricos possuem. É isso mesmo, muitos ultra ricos possuem. A partir disso, o que a gente enxerga? Como que a gente faz uma estratégia de baixo impacto? A gente monta, basicamente, uma reserva de emergência. Por quê?
A reserva de emergência busca auxiliar em situações em que o impacto dessas situações não é tão alto, ou seja, sua capacidade de geração futura de renda ela não vai ser impactada. Como é, por exemplo, se você bater o carro, se você precisar emprestar dinheiro para alguém, se você for demitido, situações em que você não teve algo aí que comprometeu sua geração futura de renda. Então é muito importante que você tenha uma reserva de emergência formada. Segundo ponto é que você tem que ter aí um planejamento financeiro orientado a objetivos. E aqui nesse momento é definir quais são os objetivos que você tem, qual é o preço desses objetivos, qual é o prazo desses objetivos e qual que é o nível de prioridade, vamos dizer, que cada objetivo tem. Tem objetivo que vai ter mais prioridade, como tem objetivo que vai ter menos. Resta saber o que é melhor para você. Então aqui você começa a colocar o seu dinheiro em uma espécie de gavetas. Você começa a dividir o seu cérebro, vamos dizer assim, o seu planejamento financeiro, a sua vida, em blocos, e cada um desses blocos vai ter uma estratégia específica para isso. Aí a gente começa a falar sobre produtos. Exemplo, se você tem um objetivo de longo prazo, a previdência privada é uma estratégia interessante por vários aspectos. Inclusive, eu tenho um vídeo falando exatamente sobre a previdência, como você pode contratar uma previdência, quais são os benefícios, diferenciais, custos e situações que você deve ficar atento. Eu vou deixar na descrição aqui para vocês. Então você começa a trazer um certo nível de estratégia aqui, colocando os ovos na cesta correta. E no segundo ponto, a gente tem aqui algo que é muito importante entender, que são as estratégias de alto impacto. Basicamente aqui a diferença das estratégias de alto impacto para as de baixo impacto é de que o nível de geração futura de renda vai ser comprometido. Aqui a gente coloca exemplo, doenças graves, invalidez, morte e outras situações. São situações em que, depois do fato, depois do acontecimento, muito provavelmente a sua capacidade de geração futura de renda ela é comprometida. Então eu comecei explicando para esse cliente, para esse investidor, de que o planejamento financeiro, para que ele tenha boas estratégias, ele precisa ter basicamente esses 3 pilares muito bem fundamentados. Vocês vão entender que no caso dele, ele não vai conseguir ter esses 3 pilares, mas a gente chegou numa conclusão que tem que ter um nível de priorização para um ou 2 desses pilares. Vocês vão saber quais são no final do vídeo. Como que a gente desenvolveu esse diagnóstico, esse raciocínio? Através de 7 pilares. Inclusive, no último estudo de caso que eu fiz, vou colocar também para vocês o vídeo na descrição, eu tenho exatamente esses mesmos pilares que me ajudaram a dar uma sugestão, a dar uma solução para uma cliente que tinha feito uma péssima compra de um imóvel. Portanto, vamos entender qual é o contexto desse cliente. Professor de música, pai de 3 filhos, renda de 10k mês e poupa R$500 mês. A gestão financeira dele hoje, como eu já comentei com vocês, ele consegue poupar R$500 por mês. Aqui eu não vou entrar no mérito, na lógica de ele gastar mais ou menos com determinado item, tá? É mais fazer uma visão geral aqui da gestão financeira. Os ativos e passivos que ele possui hoje são os seguintes. Ele possui hoje uma moto, no valor de R$10.000, vou colocar um A aqui para facilitar. Ele possui também poupança, R$6.000. Ele possui uma casa no valor de R$300.000, quitada. Passivos, nesse momento, ele não possui. Então, ele tem a vida financeira aí, de certa forma, organizada. Isso é muito bom. A alocação de investimentos dele hoje, ela está segmentada da seguinte forma. Ele tem simplesmente 6.000 em poupança. Aqui, novamente, turma, é muito importante entender qual é a alocação do cliente como um todo, porque a alocação, a depender de qual produto financeiro contratado, iria agravar mais ainda todo o contexto, todo o cenário que vocês estão vendo aí. Ou seja, qual que é a situação dele nesse primeiro momento? Qual que é o retrato que eu enxergo nesse primeiro momento dele? Ele tem apenas R$6.000 em poupança, ou seja, a reserva de emergência dele não está nem próximo de ser formada ainda e a capacidade de poupança dele é muito baixa. Então hoje, no que tange a investimentos, é como se ele tivesse apenas uma gaveta mental, um bloco de estratégia que é a formação de reserva de emergência. Ele não pode pensar em hipótese alguma em objetivo de mais longo prazo, como a previdência, porque ele ainda não tem o básico. Lembra dos 3 pilares? Ele ainda não tem a reserva de emergência muito bem formada. Como eu falei, pior seria se ele tivesse ações, se ele tivesse qualquer outro investimento que não tivesse uma liquidez alta, ou seja, uma capacidade de resgatar esse recurso de forma acelerada e um risco baixo. Os objetivos que ele possui hoje são basicamente os seguintes, atingir o primeiro milhão aos 60 anos. Esse é o objetivo que ele possui. Partindo desse objetivo, a gente começou a desenvolver algumas projeções financeiras, coisa bem simples para que ele possa entender realmente, através desse problema que eu levantei no início do vídeo, qual é a real solução, ou seja, o que ele precisa fazer. Fazendo um cálculo bem simples, considerando uma taxa de juros, um juros mensal de 0,7%, hoje ele tem 46 anos, menos 60, falta 14 anos, vezes 12, 168 meses.
Quanto vocês acham que ele precisa poupar para que ele possa atingir o primeiro milhão, começando do zero? Deixem aí nos comentários e já aproveitem, turma, não deixem de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo, para saber se esse vídeo está sendo realmente relevante na vida de vocês. Estou trazendo mais estudos de caso para que fique mais palpável ainda que o planejamento financeiro ele tem que ter bom senso, tem que ter estratégia, tem que ter análise. Não é simplesmente chegar, abrir conta numa corretora, fazer o perfil de risco e comprar investimento, não. É muito mais do que isso e o foco desses vídeos é mostrar justamente isso. Então, considerando um juros aí mensal de 0,7% ao mês, 168 meses, a gente tem aí que são 14 anos, quanto que vocês acham que ele deveria guardar por mês para atingir o primeiro milhão? A gente tem um resultado, e eu falei isso para ele, que é basicamente o valor ali de R$ 3.141 por mês. Ou seja, ele tem que guardar todos os meses esse valor, começando a partir de hoje, para que aos 60 anos ele tenha aí um retorno próximo de R$ 1 milhão, um capital aplicado próximo de R$ 1 milhão. Está um pouquinho distante da situação dele, né, do momento de vida dele, porque ele poupa apenas R$ 500. Então aqui nesse primeiro momento, a gente tem que entender quais são as soluções possíveis. É ganhar mais? É guardar menos? Ou é fazer outra estratégia que proteja ele em uma situação um pouco mais complicada? Vamos entender nesse vídeo. Continuando aqui nesse aspecto, eu trouxe algumas soluções possíveis, como eu falei. Ganhar mais, gastar menos, se proteger financeiramente. Quais soluções vocês acreditam que ele deveria fazer nesse primeiro momento para que ele pudesse aí ter uma tranquilidade financeira, não só para ele, mas também para a família dele como um todo? O que vocês acreditam? Eu tenho a resposta. Lembra dos pilares do planejamento financeiro? Reserva de emergência, planejamento orientado a objetivos e um seguro para poder se proteger em situações de alto impacto? Pois é, esse cliente, essa pessoa, deveria ter feito um seguro para proteger não só a ele, mas também proteger os seus filhos. Entendam que um seguro é um custo. Sim, ele drena a sua capacidade de agregar patrimônio. Tudo que você gasta está tirando dinheiro do seu bolso e cada vez mais está dificultando o seu caminho de atingir independência financeira. Só que nesse momento em que ele se encontra com uma vida um pouco apertada financeiramente falando, uma vida em que ele consegue poupar pouco, a sua reserva de emergência não conseguiu ainda ser formada da forma como deveria, ele tem um risco muito iminente, que é o risco da ruína. Ele é professor de música, ele é profissional liberal, tem 3 filhos e ele anda de moto. Olha o risco que essa pessoa toma todos os dias com o principal bem que ela tem, que é o seu corpo. Concordam que faz sentido sim, antes dela pensar em objetivos de mais longo prazo, viagens ou qualquer outra coisa, investimentos na bolsa, ela tem que proteger o maior bem, que é ela? Falei com ele que hoje a melhor estratégia que ele vai buscar é continuar formando a reserva de emergência dele e focar em um seguro. E para isso eu utilizei um gráfico para poder mostrar para ele que dentro do planejamento financeiro ele precisa sim se proteger. Eu vou mostrar para vocês agora. Eu uso esse slide nas minhas apresentações de planejamento e esse slide mostra muito como o seguro auxilia em situações de alto impacto. Vamos entender como é que funciona. Observem que aqui a gente tem uma linha em que a pessoa, o investidor, vai acumulando riqueza de acordo com o tempo. Essa riqueza ela é resultado de uma renda que nesse exemplo, tá, turma, é um exemplo hipotético, é um exemplo esdrúxulo para que você possa entender a dinâmica do seguro. A renda dessa pessoa ela se mantém constante durante toda a vida e o consumo, aqui na linha roxa, também se mantém constante durante toda a vida. Então isso facilita bastante aqui o aprendizado para que vocês possam perceber que a riqueza acumulada é resultado aqui do processo de renda menos consumo, a poupança que faz com que a riqueza seja acumulada. Não é poupança de aplicação financeira, é o ato de poupar. Essa pessoa, ao longo do tempo, ela vai acumular um recurso que, no início da aposentadoria dela, a sua renda, teoricamente falando, vai a zero e o seu consumo continua a mesma coisa. Então ela passa de um processo de poupança para um processo de despoupança, onde a riqueza acumulada vai fazer frente a todos os custos da aposentadoria, fazendo com que, obviamente, a pessoa mantenha o seu padrão de vida. Onde que o seguro de vida, de doenças graves, de invalidez, entra nesse aspecto? Para poder facilitar com que essa riqueza não seja quebrada em um ponto como esse aqui. Se essa riqueza for quebrada em um ponto desse aqui, percebe que ela vai ser quebrada em uma idade que o cliente, que o investidor, que você provavelmente não quer, porque é um imprevisto. Como que você vai lidar com a sua nova formatação de vida caso você tenha aqui um imprevisto de alto impacto e falte ainda 30, 40 anos, 10, 15 anos para a sua aposentadoria? Será que você vai conseguir manter o seu padrão de vida? Será que os investimentos que você tem hoje vão ser necessários, vão ser capazes de manter o seu padrão de vida? No caso dele, não. Ele tem apenas R$6.000. Será que vale a pena ele vender a casa dele, vender a moto? Eu acho que não. E não deveria ser o certo a se fazer.
Por isso que ele tem que ter um seguro, sim, de doenças graves para poder proteger não só a ele, de invalidez por acidente para poder proteger não só a ele, afinal de contas, como eu disse, ele é um profissional liberal e depende dele para poder gerar renda, mas ele também precisa de um seguro de vida para poder proteger os seus dependentes. Então o seguro ele entra muito bem nessa explicação aqui para fazer com que essa curva, caso ela fosse quebrada, ela continuasse aqui acumulando riqueza. Você está alavancando o seu patrimônio para fazer com que você atinja a mesma riqueza que atingiria, né, caso não acontecesse uma situação de alto impacto, no momento em que aconteceu essa situação com o intermédio do seguro. Então, eu expliquei para ele que o seguro seria a melhor estratégia para o momento dele. E quer saber qual foi a resposta dele? A resposta dele foi: Vitor, eu acredito que isso não vai acontecer comigo. Pois é. Os 3 pilares de um planejamento financeiro são tão simples de serem feitos que muita gente negligencia. Para essa pessoa, não adiantaria em hipótese alguma ela colocar esse dinheiro na poupança por vários e vários anos, nesse formato de vida que ela tem, porque ia demorar muito tempo para ela poder acumular patrimônio. Ela já percebeu que ela precisa de R$3.000 todos os meses guardados para atingir o primeiro milhão. Só que ela não entendeu que o planejamento financeiro é muito mais do que investimentos. Os filhos que essa pessoa possui, a situação de vida, a situação profissional que essa pessoa hoje vive, cabem totalmente à contratação de um seguro. O seguro sim drena os seus custos, mas pensa no seguro como um investimento em uma proteção para que você possa continuar acumulando patrimônio e fazendo com que você não tenha um imprevisto que tire total o seu poder de compra e o seu poder de renda, principalmente. O que você achou? Você achou que eu fui correto? Você achou que faltou um pouco mais de análise na vida financeira desse cliente? Você não concorda com a sugestão de fazer um seguro antes de começar a investir? Me conta nos comentários para eu poder entender se nesse caso aí, realmente essa sugestão de fazer um seguro para se proteger foi ou não relevante. Eu acredito que foi relevante sim, porque como eu falei, planejamento financeiro não envolve somente investimentos. A gente precisa se proteger primeiro, para depois a gente fazer investimentos com mais inteligência. Se ele fosse um cliente que tivesse já um bom patrimônio aplicado, provavelmente a necessidade do seguro ela seria muito pequena ou até mesmo zero. Então, fica aí o meu recado para você poder utilizar esses 3 pilares dentro do seu planejamento financeiro, não fazer o que esse cliente fez nesse estudo de caso e, obviamente, entender que o seguro ele te ajuda sim na construção do seu patrimônio. Um abraço e até o próximo vídeo.